Boa tarde a todos. Somos todos bem-vindos nesta Casa de Bezerra, essa escola-hospital que nos acolhe e nos consola em todos os momentos, seja para a gente crescer nos estudos, seja para a gente se refazer nas nossas emoções. Eu estou Maria Isabel, sou palestrante de hoje, na difusão doutrinária. O nosso tema é vícios e virtudes. Uma coisa muito simples que nós não temos mais. Mas a gente vai começar fazendo a nossa oração, elevando o pensamento a Deus, a Dr. Bezerra de Menezes, por estarmos nesta casa hoje, sob o amparo e proteção de Jesus, nosso irmão e mestre amigo, que nos convida a nos amarmos, a amar ao outro, amando-nos, a perdoar o outro, perdoando-nos. E assim, a cada encarnação e a cada momento, amando-nos um pouco mais, vamos limpando em nós os equívocos do passado. Que Jesus esteja conosco nesta tarde e que essa equipe maravilhosa que nos acompanha, nos banhando de renovação energética, possa se fazer sentir em cada coração hoje. Que assim seja. Bom, gente, o tema não é fácil. Como eu estava brincando no início, a gente não tem isso, né? Só que não é bem verdade. E eu vou fazer uma digressão, porque eu vou fazer a comparação da doutrina espírita com os postulados da psicologia, para a gente entender onde é que a gente tropeça. Quando Kardec começa a fazer os seus estudos, através da manifestação espiritual, lá em 1800, ele cria, o Jornal dos Estudos Psicológicos. É o primeiro lugar que ele publica todas as pesquisas e tudo aquilo que ele vai achando. E, a partir disso, ele narra, que era necessário que assim o fosse, porque a ideia era estudar o homem inteiro, e não apenas uma parte. E isso muito antes de se falar com Freud na psicanálise ou com o próprio Jung na psicologia analítica. Na introdução da revista, em 1858, ele diz assim: os estudos espíritas compreendem tudo o que se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Estudá-lo-emos em seu estado presente e em seu estado futuro. Porquanto, estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, tendo em vista que ele deverá fazer parte um dia do mundo dos espíritos. Eis porque colocamos o título como jornal de estudos. Com o avanço da pesquisa do Kardec, surge o Livro dos Espíritos, que é a nossa base geral da doutrina. Lá nós encontramos, dito por Kardec, 3 fases bem distintas. A primeira, que é a da curiosidade, aqueles que buscam a doutrina pelo fenômeno. A segunda é o do raciocínio, é por que comigo, por que eu, onde eu estou, que é da filosofia. A terceira é a aplicação dos postulados doutrinários, que é a mais difícil e que nos faz fugir da casa espírita, que é a reforma moral. É aquilo que a gente tem que aplicar com aquilo que a gente aprende. Ainda hoje, nós temos muitas dificuldades e todos nós aportamos na casa espírita ou nos estudos doutrinários em uma dessas 3 fases. Acontece que não adianta nada nós sabermos, vermos o fenômeno, entendermos o processo, estudarmos, se nós não fizermos o principal, que é a transformação, é a mudança interna. E esta, gente, reclama educação moral. E aqui já começam os nossos problemas. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, o caráter, como diz Kardec, como se conhece, e de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-las como se faz com as plantas novinhas. Mas esta arte exige muito tato, muita experiência e profunda observação. A base para diferenciar a questão intelectual da questão moral é o exame.
Uma sem a outra é vazia. Só o intelecto pode nos levar à ruína. Só o sentimento e a moralidade podem nos levar à destruição. Seguimos com Kardec na Gênese, quando ele aponta a nova fase que o planeta Terra vivenciará, não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar os sentimentos. O preparo e a mudança que a vinda do Cristo trouxe é a fase do amor e do perdão, a oferta da outra face, a caridade e a fraternidade que unirá os povos. É a fase do autodescobrimento e do auto-amor. É esquecermos a punição antiga, o castigo, a lei de Talião, e passarmos a nos olhar com amor. O autodescobrimento, na psicologia moderna, é buscar o que desconhecemos em nós e que atua sem o nosso consentimento. Conhecer-se é um ato moral de profunda mudança. Eis os nossos vícios e as nossas virtudes. Kardec questiona os espíritos, no capítulo 12 do livro dos Espíritos. O princípio das paixões está na natureza humana e será um mal em si mesmo? Ele pergunta aos espíritos. Respondem os espíritos amigos que não. E dizem mais. O abuso que nós fizemos das paixões é que nos traz o mal. Segue Kardec a questionar se o homem poderia vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços. E eles dizem que sim. E, às vezes, com muito pouco esforço. O que nos falta, então? O que lhes falta é a vontade. São poucos os que se esforçam. Temos em nós emoções e sentimentos que nos atravessam, no mais das vezes, inconscientemente e incontrolavelmente. Simplesmente nós reagimos. Eu sou calmo até alguém pisar no meu pé. Né? Eu sou da paz até alguém me provocar. Oi? Não é verdade isso. Estudar um homem em sua caminhada é analisar o momento de resposta e a reação a cada situação. E como reagimos? Muitas teorias psicológicas têm auxiliado na compreensão do homem como um ser total. Mas, nesse momento, vamos convidar Joana de Anges, a mentora do Divaldo, que eu trouxe a série psicológica, eu não pontuei nenhum livro, que são 16 livros, eu fui captando de alguma coisa, que nos auxilia a compreender as inúmeras facetas que o estudo do nosso ego, do nosso self e das emoções e dos sentimentos nos aproximam dos ensinamentos de Jesus, que é, ainda hoje, o nosso único terapeuta. Mesmo que a gente não acredite, mas ele é o nosso melhor terapeuta. Para Joana, as emoções básicas que necessitam ser educadas e compreendidas são pouquinhas. O medo, a tristeza, a raiva e a alegria. Barbadíssima, né? Só que não. Derivando delas todos os nossos desajustes emocionais e sentimentais. O homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais recém-saídos do instinto. O nosso instinto de sobrevivência, o nosso instinto de defesa, o nosso instinto de satisfazer as nossas necessidades básicas, todos nós temos. O medo é um impulso de defesa que parece irrefletido, mostrando importante função em nossas vidas, que é a autopreservação. Na psicologia, ele é visto como uma emoção primária de defesa, provocada por uma situação de perigo, que pode ser real, antecipada pela previsão. Todo mundo aqui já passou medo, né? Daquele frio, tu está pronto para atacar. É isso. Tá? Para Joana, os fatores condicionantes do medo são endógenos. Está dentro de nós, está arquivado no nosso perispírito, de situações vivenciadas em outras vidas. E exógenos, os adquiridos na educação e nos relacionamentos desta encarnação. E isso porque somos espíritos eternos,
aptos ao recomeço. Cada reencarnação se recomeça. Nutrindo uma boa vontade, aliada ao esforço, podemos, diz a autora, desmascarar os medos que se apresentam em forma de ciúme. O ciúme é filho doentio da insegurança emocional, da inveja, tormento do conflito de insegurança, do ódio, incapacidade de compreender e desculpar, do despeito, ausência de critério de autovalorização. Todos provenientes da imaturidade psicológica, da permanência no período infantil. O nosso medo é porque ainda não temos segurança para sermos quem somos. Então a gente reage. Começa a ver que os nossos vícios têm um fundo de insegurança, e todos temos em maior ou menor grau. A raiva é o acesso de fúria, arrebatamento violento, a cólera, a ira, a agressividade, o rancor ou a frustração motivada por aborrecimento, injustiça ou rejeição sofrida. Joana nos alerta que ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva, porque todos a temos. Fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. O que se deve evitar é o escamoteamento dela pela dissimulação, mantendo-a intacta. O grave é não saber administrar a raiva, ceder ao descontrole. A raiva, quando submetida à pressão e não digerida emocionalmente, produzirá danos no organismo físico e psíquico. É aquela dissimulação, estou pé da vida, espumando, mas eu olho e faço aquele sorrisinho amarelo. Né? Quem nunca? Todos provenientes da nossa imaturidade. A tristeza, todos nós temos, né? Quem não tem raiva, quem não tem medo, quem não tem tristeza, é um fenômeno natural. Ocorre com todas as pessoas em face dos problemas e dificuldades que se apresentam na existência, como decorrência de desencantos, choques e insatisfações, não afetando, porém, os sentimentos profundos. Qual a cautela que nós temos que ter? Tristeza muito seguida vai nos levar à depressão, vai nos levar à desmotivação e à desistência da vida. A tristeza é boa, é saudável? Sim, se a gente olhar para aquilo que está nos convocando a mudar. Senão a gente vai ter um adoecimento bem severo. Aí, a última grande emoção, que é a alegria. E a gente faz, como assim a alegria pode ser vício? A alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. Uma vez instalada, se expressa em um fluxo que o domina e que se mobiliza dos pés à cabeça. Há uma vitalidade que irriga todo o corpo, sem constrangimentos psicológicos inquietadores. O problema é que, modernamente, todos temos que estar bem, alegres, sem dificuldades. Daí surge o tormento interno. Por fora estamos bem e alegres, saltitantes, mas internamente estamos sofridos, magoados e sem vontade, e o vazio existencial nos assalta. O que estou fazendo da minha vida? Quando encarnamos, não é apenas a roupagem física que ganhamos para podermos experienciar a vida terrena. Também precisamos de uma roupagem psíquica, um vaso psicológico que possa conter e organizar minhas experiências psicológicas. Aquilo que eu aprendo, aquilo que eu guardo, aquilo que eu vivi. Chamamos essa roupagem psicológica de eu. Eu estou hoje Maria Isabel. Mas eu já fui João, Pedro, Paulo, Maria, José, já vivi aqui na França, na Itália, no Chile, sei lá onde mais, em outros mundos. Eu sou um espírito imortal. Eu estou condicionada hoje nesta roupagem menina, mulher, Maria Isabel. Mas eu carrego todas as minhas memórias, tá? E isso é necessário, que é esse vaso que traz, que é o eu. Ou, para a psicologia, o ego. Para a Joana, o si mesmo. Nós vamos trocando de nome, mas estamos falando da mesma coisa. Isso é necessário, já que o espírito não pode reencarnar com todas as informações da memória. Se vocês imaginarem, se a gente tem, sei lá, 10 bilhões de anos de existência, como é que nós íamos arquivar todas essas memórias? Nesse cérebro físico é impossível. Tá?
memórias do passado e também ainda não tem a capacidade de reter todas as informações vividas de maneira global e consciente. Quem aqui lembra de tudo que viveu desde que nasceu? É impossível. Cada espírito enxerga e compreende dentro da realidade evolutiva que se encontra. Nas emoções apresentadas, nós encontramos o ego, o eu adoecido pela imaturidade. E aí nós chegamos no egoísmo. Esquecido de que é um representante do espírito mortal, eu, Maria Isabel, sou muito maior em espírito do que estou hoje. O self, ou o espírito, ou si mesmo, que é quem comanda e dirige nossa etapa evolutiva imortal e que nos inspira rumos e correções com alertas na nossa consciência maior. Todos nós sabemos quando a gente faz algo errado. Todos nós temos aquele alerta. Ai, tem coisa errada aqui. Ai, eu não posso guardar isso, né? A gente até pode não olhar, mas a gente é alertado. A insegurança, a não aceitação das nossas falhas e erros, a negação daquilo que todos temos ainda em nós, que convencionamos chamar de mal, faz com que a gente esconda este mal com inúmeros nomes e desculpas. Mas no fundo de cada coração encontramos a verdade que grita e nos convida a mudar e a encarar com vontade e coragem para prosseguirmos mais leve rumo à integralidade. O ego é necessário, nós precisamos dele. Se nós não tivéssemos o eu, o ego, todos nós estávamos perdidos. Há no livro dos Espíritos, no Evangelho e na literatura de modo geral, narrativas de espíritos que, quando estão na pátria espiritual, captam toda a função de cada um de nós. Vocês já se imaginaram nós encarnados naquela família complicada, com aquele amigo complicado, com todos os sentimentos à mostra? Assim? Como é que ia ser? É por isso que o nosso ego é necessário. Eu tenho que me modificar naquilo que eu carrego. Eu sei em mim quais os momentos que me doem, que eu tenho medo, que eu tenho raiva, que eu tenho ciúme, que eu tenho inveja. Todos esses nossos vícios por uma criança não amada, por nos sentirmos abandonados, por ter sido expulsos de um paraíso num ranço judaico-cristão, que somos filhos do pecado. Mas, no fundo, o que todos nós queremos é um colo de mãe, é um abraço apertado, é alguém que te diga assim, estamos juntos, vai dar tudo certo. Ah, mas eu fiz errado. É assim mesmo, a gente tropeça, vamos de novo. E o que a gente faz? A gente segue e cede o ismo, que é a doença, que é o reforço daquilo que a gente nega. Eu sou uma pessoa egoísta. Eu sou melhor que todos vocês. Eu me basto. Eu sei fazer. Ninguém sabe lavar louça como eu. Só eu sou capaz de cuidar da minha mãe adoecida porque eu sei o que tem que fazer, como é que não é. Gente, isso é egoísmo. Primeiro que lavar louça tem 159 jeitos de. Segundo que cuidar de pessoas tem uma equipe profissional imensa que ensina a cuidar. Por que eu sou melhor? Porque se eu disser que eu não sei, que eu preciso de ajuda, o que eu mostro? A minha fraqueza. E aí, quando a gente mostra a nossa fraqueza, sempre tem aquele amigo mais egóico que tu gosta, eu sabia que tu não dava conta. E o que a gente faz? A gente se encolhe. E nós vamos adoecendo. Então, quando a gente junta o ensinamento da psicologia, através da obra dessa benfeitora, que teve a bênção de reunir estudos, que todos nós que lidamos com a área mental louvamos, que ela trouxe para nós espíritas esta perfeita junção entre o que nós somos enquanto espíritos imortais e o que nós estamos enquanto seres encarnados. A doutrina nos convida e nos convoca a mudar em várias situações. Dentre elas,
O nosso egoísmo é a causa desses desatinos, essas loucuras que a gente vive fazendo. Tá? Aí, na questão 913, Kardec, não contente com tudo isso, ainda pergunta para os irmãos se os vícios, entre os vícios, qual que podemos considerar o mais radical? E aí eles são taxativos. Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Comentando a questão e a resposta, Kardec diz o seguinte: o homem quer ser feliz. Esse sentimento está na sua própria natureza. Eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra e procura as causas dos seus males para remediá-los. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquela que fabrica, engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a todo momento ele é vítima, gravem isso, que leva à perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando a se manter constantemente numa atitude de defesa em face do seu vizinho, e que, enfim, do amigo faz um inimigo. Então, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo quanto no futuro. Para variar, o tempo é pouco. Eu vou dar uma andada mais rápida, tá? Lá no Evangelho também tem. A humildade é a virtude muito esquecida entre vós. Isso está lá no capítulo 7, item 11. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não. Pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos e que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem, sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as vossas deformidades. Por que eu estou falando de caridade e de virtudes? Porque o contraponto dos nossos vícios, do nosso egoísmo, é a caridade. E a caridade, para ser exercitada, a gente tem que ter a primeira regra: somos todos iguais. Independentemente da situação econômica, social, política, pessoal de cada um, no fundo, todos somos iguais. Iguais, sem nenhuma diferença. As nossas diferenças são evolutivas. Somos pequeninos seres a caminhar ainda nos escuros andares das nossas vontades desajustadas, tal qual crianças necessitando de reeducação, mas somos destinados à condição de espíritos puros e angelicais. Nos veremos, não sei quando, todos nós, anjos, tal qual o Cristo, a semear o amor pelos mundos. Este é a nossa determinação. Que cada um faça a escolha de quando quer chegar lá e comece reformando os seus vícios. O caminho é longo, mas a vontade e a determinação compete a cada um. Os amores maiores já o têm no nosso coração, como ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim é o norte da minha vida. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Surpresa, a consciência está no coração e não na mente. Escutai-a, porque somente bons conselhos elas vos dará.
Às vezes conseguis entorpecê-la opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala. Mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixares aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com a frequência que vos achareis consolados, com o conselho que dela houverdes recebido. Então é no nosso sentimento, é ele que regula a nossa vida. Por isso que as nossas virtudes decorrem do nosso egoísmo. Porque quando eu começo a ouvir o meu coração, eu não vou fazer mal para ninguém, porque eu sei que eu vou receber esse mal na mesma intensidade. Quando eu estiver odiando, quando eu estiver com raiva, eu vou receber a mesma raiva. E hoje a ciência prova que as emissões mentais de cada um de nós nos seus pensamentos atraem na mesma intensidade e proporção aquilo que tu pensou. Né? Então eu vou ter raiva. O que eu vou receber? Mais raiva. Então eu vou ter ciúme. O que eu vou receber? Mais ciúme. Eu vou me preocupar com a inveja. O que eu vou receber? Mais inveja. Eu vou estar triste. Quem vai se acercar de mim quando eu estou triste? Gente da mesma frequência. Então, nos educarmos o nosso egoísmo é olhar o que estamos emitindo, sem julgamentos, porque todos temos esses sentimentos e eles são necessários. E aí, gente, que o nosso tempo está correndo. Tempo é uma coisa que não consegue parar, né? A mensagem do espírito François-Nicolas Madeleine pode ser considerada uma síntese dos ensinamentos espíritos relacionados à virtude, cujas principais ideias são assim apresentadas. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas enfermidades morais que lhes tiram o encanto e as atenuam. Aquele que faz ostentação não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de exibir-se, adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Curadares e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos estes homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor das suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim compreendida e praticada que vos convido, meus filhos. É a essa virtude, verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, que vos incito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade ou amor próprio, que sempre tiram o encanto das mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e faz alarde, ele próprio, das suas qualidades, a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde, muitas vezes, uma porção de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Está em nós a escolha das virtudes ou dos vícios. Vocês lembram da passagem, eu vou fazer rapidinho, a passagem de Paulo para Saulo, quando ele no deserto, a caminho de Damasco, ao encontrar Jesus que ele perseguia, ele tem cegueira. Aquela cegueira é o momento que todos nós passamos quando a gente se dá conta do quanto nós somos errados, de quanto nós estamos no caminho perdido. Mas a misericórdia divina é tão intensa que ela te acolhe e te devolve a luz do olhar, mas não mais o olhar do ego, é o olhar do amor, é o olhar de saber que Jesus te espera, de mão estendida, de pensamento abençoado, para te dizer: vamos, meu filho, eu estou aqui. Se tu não puderes andar, eu te carrego. Se tu não puderes olhar, eu olho por ti. Se tu não tiveres coragem, eu te abraço.
E neste abraço, tu vai ver o quanto é sagrado sermos filhos de um Pai amorável. É no teu coração que brilha a tua luz. É ali que está a tua essência por todas as encarnações. Esquece um pouco o sofrimento da vida. Abençoa e agradece a tua vida. E levanta e te transforma naquele que sai a semear o amor e a paz. Muito embora com todos os nossos errinhos, com todas as nossas imperfeições. Porque a seara é do Cristo. A nós compete fazer o nosso melhor e possível. Estamos longe da perfeição. E Jesus sabe disso. E Deus nos ama independentemente disso. Vícios e virtudes. Cada um escolha a sua charrua. Cada um escolha como enfrentar. Mas sabedores que somos, que todos temos luz e sombra na mesma intensidade dentro de nós. A escolha é: você quer semear o sol ou você quer semear a escuridão? Você quer andar trôpego ou você quer andar por uma estrada iluminada? Você quer parceria de gente de bem ou você quer parceria de quem ainda está sofrendo? Somos nós que escolhemos. Obrigada por esta tarde, por esta equipe. E elevando o pensamento a Jesus, nosso irmão e mestre amigo. E com o nosso coração aberto, nesta consciência máxima de que somos espíritos imortais, te rogamos, Pai, que todos nós que aqui estamos, ainda trôpegos no caminho, te pedimos, abençoa-nos neste momento, a encontrar em nós a força e a coragem de mudar um pouquinho a cada dia. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, porque as bênçãos tu já derramas sobre todos nós. Que assim seja.